Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios sobre grandezas químicas relacionados com mol principalmente. Então acompanha aí! Exercício 1. Quais são as massas molares da glicose, ferrocianeto de potássio e sacarose? Bom pessoal, então vamos lá. A gente tem a glicose, que é o C6H12O6. Para calcular a massa molar, que é a massa de 1 mol, basta eu pegar a massa dos elementos aqui que compõem a substância. Então eu tenho 6 carbonos, então vai ser 6 vezes a massa do carbono, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, mais 6 vezes a massa do oxigênio. Fazendo essa conta, a gente encontra que a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol. Isso quer dizer que cada mol de glicose possui 180 gramas. Próxima substância é o ferrocianeto de potássio. Então vamos lá. Tem 4 potássios, então 4 vezes a massa do potássio. 4 vezes 39,1. Mais a massa do ferro, 55,9, mais 6 vezes o que está entre parênteses ali, né? É o CN6. Então, 6 vezes a massa do carbono mais a massa do nitrogênio. Então, tá aqui a massa do potássio, 4 vezes, a do ferro, 1 vez. E 6 vezes o que está entre parênteses aqui, ó, carbono mais nitrogênio. Fazendo as contas, a gente acha que a massa molar dessa substância é de 368,3 gramas por mol. Ou seja, cada mol da substância possui 368,3 gramas. Próxima substância é a sacarose. Então, para eu calcular a massa molar, eu venho aqui, olha, eu tenho 12 carbonos, então 12 vezes a massa do carbono, mais 22 hidrogênios, então 22 vezes a massa do hidrogênio, mais eu tenho 11 oxigênios, então vai ser 11 vezes a massa do oxigênio. Fazendo essa conta, a gente encontra que, como resultado, 342 gramas por mol. Então, para cada mol dessa substância, que é a sacarose, eu tenho 342 gramas. Então, para calcular a massa molar, basta eu olhar a massa na tabela periódica, né, de cada um dos elementos, multiplicar pela quantidade que eu tenho de cada um e expressar o resultado em gramas por mol, que é a unidade de massa molar. Pessoal, questão 2. Qual é a massa de cálcio necessária para se ter 6,02 vezes 10 a 20 átomos de cálcio? Então, olha, um mol de cálcio vai ter qual quantidade de cálcio? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, certo? Qual a quantidade de mol ou qual a quantidade de matéria, né, que eu vou ter em 6,02 vezes 10 a 20 átomos de cálcio? Então, fazendo a continha aqui, multiplicando cruzado, a gente acha como resultado 0,001 mol de cálcio. Então, em 6,02 vezes 10 a 20 átomos de cálcio, eu tenho 0,001 mol de cálcio. É só resolver a continha, ok? Só que aí é o seguinte, ele está querendo saber qual a massa, né? Então, 1 mol de cálcio, olhando a tabela periódica, ele tem 40 gramas. Só que eu quero saber 0,001 mol de cálcio, né? Quantos gramas que isso possui. Então, fazendo o cálculo aí, multiplicando cruzado, a gente descobre que a massa de cálcio vai ser 0,04 gramas, né? Ok, pessoal? Então, em 6,02 vezes 10 a 20 átomos de cálcio, que era o que você estava falando, eu tenho 0,04 gramas de cálcio. Vamos lá, pessoal, questão 3.
Em um pedaço de ferro existem 12,04 vezes 10 a 23 átomos. Qual é a quantidade de matéria de ferro nesse pedaço? Quantidade de matéria é como pedir a quantidade em mol, né, da substância. Então, olha, se eu tiver 1 mol de ferro, qual seria a quantidade de átomos de ferro? Seria 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Só que ele falou que tem 12,04 vezes 10 a 23. Se 1 mol tem 6,02, quantos mols, né, eu tenho em 12,04 vezes 10 a 23 átomos? Então, fazendo a conta aqui, x multiplica isso, 1 mol multiplica isso aqui. Então, isolando o x vai ser igual a 12,04 vezes 10 a 23, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Daí a gente acha o resultado como sendo 2 mol de ferro. Então essa vai ser a quantidade de matéria de ferro, 2 mol. Exercício 4. O número de moléculas e átomos contidos em 88 gramas de CO2. Bom, pessoal, ele deu a massa, então primeiro a gente tem que achar qual a quantidade de matéria, qual a quantidade em mol. Então, olha, 1 mol de CO2, aí a gente vai olhar as massas, né? Carbono 12, oxigênio 16, né? Só que tem 2, então vai dar 2 vezes 16 com mais 12, então vai dar 44 gramas, certo? Então, qual a quantidade em mol que eu tenho em 88? Então, resolvendo a conta aqui, o x vai ser 88 dividido por 44. Então, a gente tem 2 mol de CO2. Agora, a gente pode calcular a quantidade de moléculas. Se em 1 mol de CO2, quantas moléculas eu vou ter? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Só que eu tenho 2 mol de CO2. Eu vou ter quantas moléculas? Né? É só multiplicar por 2 aqui. Então vai ser 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Então primeiro eu descobri a quantidade em mol, depois com essa quantidade em mol eu descobri a quantidade de moléculas. Só que ele ainda pediu a quantidade de átomos. Então vamos lá. Pessoal, uma molécula de CO2 tem quantos átomos? É só contar aqui, ó. 1 com mais 2, 3. Então tem 3 átomos. Só que quantas moléculas que eu tenho? 12,04 vezes 10 a 23, né, moléculas de CO2. Então isso vão me resultar em quantos átomos? Então basta multiplicar por 3. Então o x aqui vai dar 36,12 vezes 10 a 23 átomos. Então essa seria a quantidade de átomos presentes no CO2. Então primeiro eu descobri a quantidade em mol, com a quantidade em mol eu descobri a quantidade de moléculas e com a quantidade de moléculas eu consigo descobrir a quantidade de átomos. Veja que depois de descobrir a quantidade de moléculas, como eu estou querendo saber a quantidade de átomos, bastava eu multiplicar pela quantidade de átomos que tem no CO2. Bastava eu pegar esse resultado aqui e multiplicar por 3. Mas você pode fazer passo a passo. Se você tiver facilidade, faz direto. Questão 5. O total de átomos contidos em 49 gramas de H2SO4. Pessoal, então mais uma vez, primeiro é descobrir a quantidade em mol, né, que eu tenho do H2SO4, do ácido sulfúrico. Então, olha, a massa molar do H2SO4, aí o que eu tenho que fazer? Somar as massas, né? Eu tenho 2 hidrogênios, então 2 vezes 1, mais o enxofre, vou considerar 32, mais o oxigênio, 4 vezes 16. Então, isso me dá um resultado de 98 gramas por mol. Daí é o seguinte, então 1 mol
de H2SO4 correspondem a 98 gramas. Qual a quantidade em mol? Em 49 gramas, que é o que deu o exercício. Então, o X aqui, fazendo as contas, vou descobrir que eu tenho meio mol do H2SO4, ok? Então, com isso, eu consigo descobrir a quantidade de moléculas. Por quê? Se em 1 mol de H2SO4, quantas moléculas eu teria? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Só que eu tenho meio mol, né? Então, quanto que eu vou ter aqui? Eu vou ter a metade, né? Então, seria 3,01 vezes 10 a 23 moléculas. Se em 1 mol eu tenho 6,02, meio mol, vou ter a metade. Então, descobri a quantidade de moléculas. Tá, só que eu quero saber a quantidade de átomos, total de átomos. Daí, olha, uma molécula de H2SO4 tem quantos átomos? Olha, tem 2 hidrogênios, mais 1 enxofre, mais 4 oxigênio. Tem 7 átomos. Então, basta multiplicar isso aqui por 7. Ou posso fazer a regrinha de 3, né? Então, em uma molécula de H2SO4, você tem quantos átomos? 7 átomos. Eu quero saber em 3,01 vezes 10 a 23 moléculas de H2SO4. Vão ter quantos átomos? Daí, pessoal, é só a gente multiplicar e achar o resultado. Então, 3,01 vezes 10 a 23 vezes 7. Então, vai dar 21,07 vezes 10 a 23 átomos de H2SO4. Então, no exercício, primeiro a gente descobriu, teria que saber a massa molar, né? Primeiro a gente descobriu a quantidade em mol, depois descobrimos a quantidade de moléculas. Com a quantidade de moléculas a gente consegue descobrir a quantidade de átomos. Vamos lá, pessoal, questão 6, tá assim, ó, qual a massa em gramas de uma só molécula de HI? A gente tem como descobrir a massa de uma molécula em U, né? Basta a gente somar a massa lá na tabela e pegar a unidade em U. Só que ele está pedindo a massa de uma molécula em gramas. Então vamos lá. Primeira coisa. Qual é a massa molar do HI, que é o ácido iodídrico? Bom, então eu vou na tabela e olha, a massa do hidrogênio é 1, a massa do iodo 126,9. Então, somando os dois, vai dar 127,9 gramas por mol. Ok? Se ele pedisse a massa molecular, seria mesmo 127,9 U, né? Ok, pessoal? Só que aqui é a massa molar, a massa de 1 mol. Então, eu expresso em gramas. Bom, ele está querendo saber a massa de uma molécula também, né? A massa molecular, só que em gramas. Então, eu posso falar o seguinte. 1 mol de HI, qual que vai ser a massa? 127,9 gramas, né? É isso que esse resultado aqui me diz. 1 mol tem 127,9 gramas. Só que 1 mol são quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso equivale a quanto? 127,9 gramas. Então, 1 mol, 127,9 gramas, né? Só que o mol é quanto? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que corresponde aos 127,9 gramas. Só que eu quero saber uma molécula. Qual que vai ser a massa de uma molécula? Então, o X aqui vai ser igual a 127,9 gramas dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Então, daí a gente descobre, né, que a massa de uma molécula vai ser 2,12 vezes 10 a menos 22 gramas. Então, essa seria a massa de uma molécula. Então, primeiramente, descobrimos a massa molar, né, e aí estabelecemos a relação 1 mol de HI, então vai ser essa massa. Só que 1 mol tem essa quantidade de moléculas. Então, qual seria a massa de uma molécula?
Aí a gente acha a massa da molécula em gramas. Então é esse o resultado. Questão 7. Foram misturados 0,3 mol de gás hidrogênio, 0,6 mol de gás metano e 0,1 mol de gás nitrogênio. Dessa mistura, calcule o número de moléculas, total de átomos e de átomos de hidrogênio. Bom, pessoal, então aqui eu anotei os dados, né, de cada um das substâncias. Gás hidrogênio 0,3, gás metano 0,6, gás nitrogênio 0,1. Então o que a gente primeiro descobre? A quantidade de moléculas que eu tenho de cada um desses, né? Beleza? Então aqui, ó, a gente descobriu a quantidade de moléculas. 1 mol de hidrogênio vão ter quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? 0,3 mol vai ser X. Mesma coisa para os outros dois aqui, ó. 1 mol de metano, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 0,6 mol do metano vai ser X. Mesma coisa para o nitrogênio. 1 mol de nitrogênio, né? Vão ser 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Se eu tiver 0,1 mol, né, de nitrogênio, vou ter quantas moléculas? Bom, então resolvendo a conta aqui, para o nitrogênio, multiplicando aqui por 0,1, a gente descobre que teremos 0,602 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio, ok? Metano. A gente fazendo as contas aqui, a gente descobre que nós teremos 3,612 vezes 10 a 23 moléculas de metano. Para o caso do hidrogênio aqui, resolvendo as contas, a gente descobre que teremos 1,806 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Ok, pessoal? Então, para a gente saber a quantidade total de moléculas, basta a gente somar os três. Então, de hidrogênio é essa quantidade aqui. De metano é essa daqui. E de nitrogênio é essa daqui. Então, o que a gente tem que saber? O que a gente tem que fazer, né, para achar a quantidade total? Somar essas quantidades, ok? Então, o número total de moléculas vai ser igual ao quê? A soma dos três, que vai dar exatamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Aí você me pergunta, por que dá esse resultado? Bom, dá esse resultado porque no total a gente tem exatamente 1 mol de moléculas, né? Olha, 0,3 mais 0,6 mais 0,1. Então a gente tem 1 mol de moléculas, e 1 mol de moléculas vai ser 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então daria para fazer sem nem resolver essas contas. Tranquilo? Próximo passo, a gente precisa descobrir a quantidade de átomos, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho uma molécula de hidrogênio, tem 2 átomos. Então, cada molécula tem 2 átomos. Essa quantidade de moléculas aqui vai ter quantos átomos? Então, basta a gente pegar a quantidade de moléculas, né, que a gente tem aqui, e multiplicar pela quantidade de átomos que cada molécula possui. Eu estou querendo saber átomos totais, né? Então, vamos lá aqui, olha. Então, no caso do hidrogênio, basta pegar essa quantidade de moléculas e multiplicar por 2. Essa quantidade aqui. Então, vai dar 3,612 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então, isso já responde, inclusive, a letra C. No caso do metano, ele não está querendo saber especificamente um dos átomos, né? Quer saber o total. Uma molécula tem quantos átomos? 5. Então, quantos átomos no total eu vou ter? Basta pegar essa quantidade de moléculas e multiplicar por 5. Então, o resultado vai ser 18
1,06 vezes 10 a 23 átomos. Então, nessa quantidade dessa molécula, eu tenho essa quantidade de átomos. Agora, para o terceiro caso aqui, olha, o caso do nitrogênio. Então, eu tenho essa quantidade de moléculas de nitrogênio, só que eu quero saber a quantidade de átomos. Basta eu pegar e multiplicar por 2 aqui, esse índicezinho. Então, isso vai dar 1,204 vezes 10 a 23 átomos. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu descobri a quantidade de átomos que eu tenho, né? Nessas quantidades aqui, a quantidade de matéria dessas substâncias. Então, em 0,3 mol de hidrogênio, eu tenho essa quantidade de átomos. Em 0,6 mol de metano, eu tenho essa quantidade de átomos. Em 0,1 mol de nitrogênio, eu tenho essa quantidade de átomos. Para eu saber o número total, o N total, né? Colocando abreviado para ganhar espaço, o que eu tenho que fazer? Somar a quantidade de átomos que eu tenho de hidrogênio, a quantidade de átomos que eu tenho aqui no metano, mais a quantidade que eu tenho ali. Fazendo a soma, eu vou achar 22,876 vezes 10 a 23 átomos. Então, essa seria a quantidade total de átomos aí que a gente tem na molécula. Que a gente tem, né, em todas as moléculas juntas. Ok? Então, daí a gente conseguiu responder a letra A. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu descobri a quantidade de moléculas que eu tenho, né, nessa quantidade de substância. Então, em 1 mol de hidrogênio, eu tenho essa quantidade de moléculas. Em 0,3, achei a quantidade de moléculas de hidrogênio. Fiz o mesmo raciocínio com metano, achei a quantidade de moléculas de metano. Fiz o mesmo raciocínio com nitrogênio, achei a quantidade de moléculas de nitrogênio. Quantidade de átomos. Você pode fazer uma regrinha de 3, por exemplo, 1 mol de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio tem 2 átomos. Essa quantidade de moléculas de hidrogênio vai ter X. Ou você pode multiplicar direto, né? Pega a quantidade de moléculas e multiplica pela quantidade de átomos que você tem na molécula. Aí eu achei o total de átomos presentes nessa quantidade de moléculas. Fiz a mesma coisa aqui para o metano. Uma molécula de metano tem 5 átomos. Essa quantidade de moléculas vai ter X. Então, basta pegar a quantidade de moléculas e multiplicar por 5, porque eu tenho 5 átomos. No caso do nitrogênio aqui, uma molécula tem 2 átomos. Nessa quantidade de moléculas eu vou ter X. Ou basta pegar isso aqui e multiplicar por 2. Então, eu achei a quantidade de átomos aqui, né, em cada caso. Para achar a quantidade total, basta somar. Daí eu achei a quantidade total de átomos presentes nesse sistema, ok? Daí a gente consegue responder a letra A, que é a quantidade total de moléculas, a letra B, que é a quantidade total de átomos, e a letra C, que é a quantidade de átomos de hidrogênio. Ok, pessoal? Então é isso aí. Bom, pessoal, então é isso. Espero que eu tenha contribuído mais um pouco. Bora resolver exercícios, resolver questões. Se tiver dúvida, deixa aí embaixo. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima!